Olá, olá, povo lindo de Deus. Que domingo lindo, abençoado, ensolarado, mais frio aqui na Flórida Central. Pessoal, só assim para eu fazer vídeo com vocês, gente. Sabe, fim de ano é muita coisa que me aparece, muito freelance, graças a Deus. Então eu não paro. E hoje é domingo, né? Acho que hoje é dia 7, 8. Nem vi, gente. Então eu vou lá pegar minha vozinha, né? Que vocês sabem que todo domingo eu tenho particular com ela. Eu levo ela na missa. E como tá frio, ela não tá indo muito no restaurante, nas lojas que ela gosta, sabe? Então a gente sai da missa e vai direto para casa. Aí ela cochila e eu fico lá assistindo televisão até completar minha hora, né? Que eu entro meio-dia às 5. A gente vai na última missa. E aí a filha dela manda comida, né? Do DoorDash. E é um trabalho abençoado, viu, gente? Eu sempre, quando eu falo que quero deixar, não tem jeito, sabe? E quando é um trabalho assim, que você fica à vontade, bem, você vai trabalhar contente, né? Porque, olha, tem paciente que não é fácil, viu, gente? Mas vamos lá. O que eu queria falar hoje com vocês é sobre essa polêmica que tá tendo aí no Brasil, lá do lugar na janela do avião. Gente, é só brasileiro mesmo, viu? Porque pelo amor de Deus, sabe? Eu tô assim, vocês acreditam que eu só tô vendo assim o anúncio dos vídeos, mas eu já imagino. Aí o único vídeo que eu vi foi uma advogada que tava no voo, que foi ela que filmou, sabe? Essa patifaria. E aquele negócio, né? O jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro. E quando vem uma gente desse tipo pra cá, sabe? É que apronta e suja o nome da comunidade brasileira. Porque, olha, antigamente os brasileiros aqui eram muito, assim, respeitados, gente. Muito. Mas de uns anos pra cá tá vindo uma turminha que, meu Deus do céu. Mas vamos lá, o que me chamou a atenção, né? As pessoas que me conhecem pessoalmente, sabe que eu até comentei sobre esse assunto, semelhante a essa criança mimada fez. Isso aconteceu comigo numa das viagens que eu fui pro Brasil. E foi uma das viagens que eu fui sem os meus filhos, né? Eu tive que ir lá resolver uns problemas. Fui só para 15 dias. E aí, quando eu tava voltando para os Estados Unidos, gente, tava vindo um grupo. Acho que era de amigos, de família. Acho que tinha uns 15 naquele grupo. E alguns sentaram tudo de 3, né? Daquelas poltronas econômicas de 3. Tudo metido, né? E vem na classe econômica. E acha que tá em primeira classe. E mais, gente, eu tenho uma amiga minha que a filha dela é aeromoça. E ela falou pra mim: Sandra, se você soubesse o que os brasileiros fazem, e principalmente aqueles que são artistas, eles compram a classe econômica e aí chega na aeromoça, no piloto, né? E aí fala assim: ai, você não tem como arrumar ali na classe executiva para mim? Porque às vezes, gente, as aeromoças, quando tá a classe executiva vazia um pouco, aí eles chamam assim mulheres que tá com bebê, senhoras de idade, né, pessoas de idade com discapacidade. Aí eles põem ali. Eu vi isso das poucas viagens que eu vou e venho pro Brasil. E aí ela falou,
Sandra, mas é muito cara de pau. E aí ela fala o nome, sabe, dos artistas, mas eu não vou tocar nesse assunto aqui, sabe? Porque não vem ao caso. Isso acontece muito. E a gente conhece isso daí como aquele famoso jeitinho brasileiro. E... desculpa, gente. E aí, o que aconteceu? Numa dessas viagens que eu fui, né? Eu pego o voo em Guarulhos, que eu sou de São Paulo. E ali vem gente do Brasil inteiro, né? Pegar ali em Guarulhos. E aí, na hora de embarcar, né? Pro avião, pra vir pra cá, tava esse grupo de família. Nossa! Mas brincava e gritava e não sei o que. Sabe? Aquela bagunça mesmo. Eu falei, oh, meu Deus do céu. Gente, vocês não vão acreditar. No avião, eles sentaram um pouco assim perto, né? E outros sentaram lá no fundo, outro na frente. E na minha poltrona, que era janela. E outra coisa, quando eu compro a passagem, eu nem pergunto se tem janela ou não. Eu quero a passagem barata e vou. Só que naquela viagem, a minha passagem era da janela. Sabe? Então, toda vez que eu vou no Brasil, eu fico caçando promoção, promoção, promoção. E também é uma dica que eu dou, gente. Eu compro direto com as aerolíneas, sabe? Por quê? Quando eu compro com elas assim, quando eles estão para fechar o voo do avião, o pacote fica mais barato para você comprar naquele dia. Por quê? Se tem lugares que eles precisam preencher, eles querem fazer liquidação. Tem esse segredo que eu vou explicar para vocês em um dos vídeos lá no Conexão Brasileiros pelo Mundo, sabe? Porque se você compra assim em empresa turística, você vai pagar a taxa deles e tal, né? Então eu sempre, quando eu vou pro Brasil, eu gosto de ir com a Avianca, que é uma companhia aérea colombiana, ou então com o Copa, que é do Panamá. Sempre viajo com eles. Só uma vez que eu viajei com a Azul e outra vez com a United States. Porque na época, né, a família do meu esposo, meu ex-esposo, pagou, né? Então eu consegui vir. Os aviões são lindos. Mas eu gosto de vir muito, muito com a Avianca e a Copa. Então o que eu faço, gente? Eu fico ligando ali para eles, sabe? Mais ou menos na época que eu quero ir. E às vezes você consegue viagem muito, muito barata. Por isso que às vezes você senta do lado de uma outra pessoa, você começa a conversar. Aí brasileiro gosta de perguntar, né? Quanto você pagou dessa passagem? Às vezes a gente fala, ah, eu paguei 300 e pouco, ida e volta. O quê? Eu paguei 1.000 e pouco. Tem essa diferença. Mas isso daí eu vou explicar em outro vídeo. Aí, gente, nesse voo que eu vim de São Paulo, aí veio essa turminha, sabe? Aí, quando eu tava na janela, né? A aeromoça falou, olha, o seu número ali é E, tal. Aí eu fui ver na janela, sentei. Aí começou a entrar essa turma. Começou a entrar. E aí eles foram pedindo pro pessoal da frente, de trás, trocando o lugar, porque eles queriam ficar tudo ali junto, né? E aí eu sentada na minha janela ali, aí veio a mulher. Ai, você não pode trocar ali? Ai, porque a minha filha tá junto. Era 2 senhoras, gente, senhoras. Aí eu falei pra ela, não. Gente, eu falei, não, eu não vou trocar. Aí elas olharam pra mim, sabe, assim, com jeito, mas elas não insistiram como a mãe dessa criança mimada. Mas aí o que aconteceu? Naquele voo, a turma dessa família aí que tava lá atrás, depois que você tá assim no ar, né, você pode andar no avião, ir pro banheiro e tal. Aí eles vinham, se ajuntaram tudo ali, conversando e batendo papo. E aí, sabe, tem gente que tá cansado, que quer dormir, porque às vezes veio, vamos supor, lá do norte do Brasil, pegar
no aeroporto de Guarulhos, né? A pessoa tá cansada. E eles ali conversavam, mas conversava de cada assunto. E eu, como eu tava na janela e as duas senhoras do lado, eu tava até com vontade de ir no banheiro. E eu tava meio assim, sabe, de pedir licença para eles, porque eles estavam tampando até o corredor. Mas vieram, e vieram. Gente, vocês não vão acreditar, as duas mulheres ali, elas não falavam comigo. Também, né, nem conheço, foi um favor delas não falar. Mas elas olhavam pra mim, sabe, com um olhar assim, de nojo. E eu ali, né, no meu canto, vinha a aeromoça, né, serviu o almoço. E eu ali. Aí teve uma hora que eu falei, dá licença, eu preciso ir até o banho. As duas viraram assim, com medo de eu encostar nelas, sabe? E não, ali nem tinham comigo. E aí, olha bem o que aconteceu. E eles ali, eu vou comprar isso, olha a lista, me pediram isso, me pediram para levar aquilo. E, sabe, falando tudo assim, alto. Aí, gente, e ali, aquela gente ali, né? Aí, quando chegou aqui em Orlando, é assim, quando você desce do avião e você vai passar na imigração, mas antes de você passar na imigração, tem os agentes, tipo polícia, que fica ali, e eles vão pelo olhar. Aí eles chamam você, né? E na época, eu ainda estava em processo do Green Card, mas eu podia viajar para o Brasil. Aí eu falei, ai meu Deus do céu. Ai. Aí tinha uns agentes da imigração com cara de latino. Aí eu fui na fila do cara de latino. Aí de repente, gente, chegou um outro gringo, trocou de lugar com o latino. E aí pegou, falou assim pro pessoal, né, metidos. Vão pra lá no canto. E aí ele olhou pra mim, come on, pra passar ali no guichê, né? Aí peguei, que é fechado, eu ia entrar ali pra vocês verem. Aí eu passei, né? E aí eles ficaram ali no canto. E aí foi na hora que a mulher pegou, veio falar comigo, como que se me conhecesse há muito tempo. Ai, o que ele está falando? Ai, nossa, mas por que você está passando aí direto? Aí eu falei pra ela, eu falei assim, eles estão levando vocês pra famosa salinha. O quê? Eles não sabiam nem o que é isso, a famosa salinha, né? Aí levou todos eles ali pra famosa salinha. O que significa a famosa salinha que a gente fala? A salinha é assim, quando o agente quer aprofundar mesmo para te ferrar, ele te leva lá naquela salinha, você passa horas e horas ali, no mínimo 12 horas ali, e eles investigando e perguntando e fazendo várias vezes as mesmas perguntas para ver se você se contradiz, né, em alguma coisa. E os gringos, eles não vão pela aparência, não. Eles pegam, ele olha ali e pronto. Levou toda aquela gente pra salinha. E aí, na hora que eu fui passar, né, no guichê, aí era um agente gringo, né? Ele falou, hi, Sandra. Eu, hi, office. Gente, você tem que respeitar a lei. A lei não é assim pra você falar que é... Como esse Renato Pereira aí tá falando lá do tenente, que é marmita, como que, né, aquele Flávio Amaral falou, né, lá dos policial da DECRAD, junto com a esposa dele, né, sabe, essas pessoas é para ser respeitada. E aí ele olhou para mim e falou assim, hi, Sandra. Aí ele perguntou pra mim, o que você foi fazer no Brasil? Porque ele viu já o meu status, né? Que eu tava casada, que meu ex-marido já tinha aplicado tudo. Aí ele olhou pra mim e falou, o que você foi fazer no Brasil? Eu falei assim, a minha mãe tá com câncer terminal e eu fui lá, né, me despedir.
Aí ele falou assim pra mim, a Miriam e o Felipe ficaram, olha, eles têm tudo no computador. Aí eu falei, yes, officer. Ele, oh, sinto muito, né, pelo da sua mãe, welcome United States. Assim, ele falou, sinto muito, né, pelo que tá acontecendo com a sua mãe e bem-vinda novamente nos Estados Unidos. E entrei. Agora não, agora eu vou no Brasil, vou e venho, não pego nem mais essas filas, porque tem a fila, né, dos cidadãos. Então eu já vou nessa fila. Mas aí outra coisa que eu ia falar, que eu vejo muito acontecer, gente, nunca se troca assento de avião com ninguém, mas com ninguém mesmo, gente, nunca faça isso. Sabe por quê? Já aconteceu em voo Brasil-Estados Unidos de pessoa trocar o lugar e na hora que chega na aduana, né, como que fala? Na imigração, na alfândega, né, porque vocês sabem que os aeroportos, eles têm a alfândega. Aí, eles revisam, né, com aqueles cachorros, com todas aquelas coisas para ver se tem substâncias ilícitas. E já aconteceu da pessoa ter trocado de lugar no avião e os oficiais subir lá e prender a pessoa, que não tinha nada que ver, apenas trocou de lugar, né, com a outra. E até explicar tudo isso, até provar, a pessoa, olha, perde tempo, sabe, fica ali preso, ali sendo interrogado, né? Vocês não viram de duas moças que foram viajar lá para a Europa e colocaram coisas na mala dela? Então, é assim também. Por isso que nunca troque de lugar. Sem contar que se tem um acidente, né? Um acidente assim de avião, que às vezes pode ser que aconteça, e às vezes não tem uma destruição total, mas teve pessoas, né, que eles estão identificando os corpos, tudo, e aí identifica uma pessoa, é fulano de tal, ele tava com a passagem para sentar nesse assento, mas ninguém sabe que foi trocado. Gente, olha os problemas que causa de trocar lugar, sabe? Aí eu vi, né, todo mundo aí no Brasil comentando dessa criança mimada, que pelo amor de Deus, olha, gente, eu detesto, olha, eu fico com bronca de criança assim mimada, que os pais ficam, sabe? Então, esse é o perigo de trocar de lugar. E a moça fez muito bem de não trocar, fez muito bem, sabe? Agora imagina, gente, essa criança com essa arrogância, chorando, batendo o pé, né? Querendo algo que não é do benefício dela. Como que vai crescer? Que adulto está formando, né? Então, aí eu vi, né? Tem muitos lá no TikTok, inclusive, muita gente comentando, fazendo vídeo. E eu falei assim, gente, mas a moça que tá sentada ali, ela tá certa. Gente, isso acontece muito com brasileiro, sabe? Brasileiro, olha, nunca fazem isso quando você vai num voo internacional. Às vezes a pessoa fala assim, olha aqui a minha mala, eu vou ali no banheiro. Nunca faça isso. Eu vou nos banheiros, nos aeroportos, eu vou com a minha bolsa. Se eu tô com a mala antes do embarque, eu levo a minha mala junto, sabe? Porque, gente, é voo internacional. E essa gente do mal, eles se infiltram, sabe? Eles se infiltram ali. E essa gente do mal, eles têm aparência de pessoas comuns, né? Que é para não levantar suspeita. E quando os policiais, tanto no Brasil como aqui nos Estados Unidos, percebeu que eles estavam usando muito modelos, né? Moças bonitas, que não levantava suspeita, porque no Brasil as pessoas vivem muito de aparência, né? Aí começou a prender um monte de gente aí.
sabe? Então é muito perigoso. Eu tava olhando assim, aí eu lembrei, né, desse voo, dessa gente, sabe? Nossa, mas era terrível. E você via que a aeromoça, ela ficava até sem graça, sabe, na hora de servir a comida, porque eles estavam tudo ali no corredor do avião, sabe? E essas aeromoças, elas são muito educadas, muito gentil, mas ali na sua frente, mas se ela quiser comunicar, porque eles têm, né, o contato, né? Olha, tem um pessoal aqui que tá fazendo uma algazarra, é melhor vocês chequear quando eles descer do avião, tá? E por que eu falo isso pra vocês, gente? Tô 26 anos aqui. E essa situação que aconteceu aí com essa moça não é das primeiras vezes, não. Isso é antigo. Isso é muito antigo. Tem muito disso aqui. E eu não trocaria também. Não trocaria de jeito nenhum, né? Então, as pessoas que estão vindo, sabe? Teve uma vez uma amiga, né, minha. Ela pegou, ligou pra mim: Sandra, meus pais conseguiram visto. Eles vão vir. Nossa, eles vão trazer Novalgina, vão trazer amoxicilina, você quer? Eu falei assim: olha, filha, eu vou ser sincera pra você. Eu até preciso, mas eu vou falar uma coisa, porque, gente, aqui a amoxicilina você só consegue com receita médica. Nenhuma farmácia vai te vender. Então o pessoal compra no mercado negro, tá? E tem muito disso. Aí eu falei pra ela, eu falei: olha, filha, faz tantos anos que vocês não vê os seus pais, né? Porque ela não tá com status aqui ainda. Aí eu falei assim: olha, eu vou te dar um conselho. Não deixa seus pais correr esse risco, sabe? Porque Novalgina, vocês podem conferir aí os remédios que é proibido entrar nos Estados Unidos. Aí expliquei pra ela, ela pegou e falou assim: ah, irmã Sandra do céu, obrigado, irmã, de você me alertar, olha só. E os irmãos na igreja tudo atrás de mim, pedindo. Porque, gente, outra coisa, quando eu vou pro Brasil, quando eu tava na igreja, eu não falava pra ninguém: você não pode falar. Porque se você fala, até o pastor: ai, leva isso pra mim, leva não sei o que, leva não sei o que lá, sabe? E eles não entendem que se a gente tá indo no Brasil, a gente já tá levando as nossas coisas, né? Eu, quando eu vou, eu levo lá pra minha família, que é mais humilde, tudo. Os que estão bem de vida, nem aí, sabe? Mas mesmo assim, na cara de pau, pedem. Então, a gente já tá levando as coisas da gente, entende? E são essas coisas que acontecem. E aí eu falei pra ela me agradeceu tanto. Ela falou: ó, irmã Sandra, por isso que eu gosto da irmã, porque a irmã é transparente. Aí ela começou a falar: fulana de tal, a esposa do presbítero tal, me pediu para levar para os meus pais trazer isso, tal, tal. É assim, gente. Então, são essas coisas, né, de imigrante que a gente vive e que acontece, né? E não subestime, sabe? Porque às vezes as pessoas, por ter coração bom, né, por querer fazer o bem para outra, termina se ferrando, viu? Nunca troque de lugar no avião, acredito que também até num ônibus, né? Porque se tem um acidente grave, aí eles vão ver pelos assentos. Vocês não vê aquele voo que caiu lá em Vinhedos, né? Eles estavam identificando pelo lugar do assento, né? Então isso é muito perigoso, gente. Só que brasileiro não entende, gente, não entende, sabe? Não tem como você explicar isso para brasileiro, sabe? Eles não entendem. Aqui mesmo, quando a gente vai falar alguma coisa, sabe? A gente, para poder ajudar a pessoa, falava: irmão, olha, a luz do seu carro tem uma que tá
apagadas, sabe? A polícia pode te parar e dar um ticket. Eles ficam com raiva, sem brincadeira nenhuma. Então, gente, aqui é stop. Espera aí, gente. Então, esse jeitinho brasileiro coloca muito brasileiro na furada. Muito brasileiro. E é o que eu mais vi. Sabe, muitos brasileiros se dão mal por usar esse jeitinho brazuca. Então, quando eu vou pro Brasil, eu levo as coisas minhas, sabe? Eu levo as coisas pra minha casa, algumas bonecas, né, para as minhas sobrinhas, que agora já cresceram, são tudo moça, agora são os netos, sabe? Para os meus vizinhos, alguns eu levo, porque os meus vizinhos é que nem família, sabe? Então, assim, não é coisa muito cara. Eu vou lá no Dollar Tree, eu compro muito aquelas escovas de dente da Oral-B. Compro aqueles desodorantes, sabe? Para passar debaixo do braço. Que no Brasil é bem caro aqueles desodorantes de pedra, né? E é isso. Mas a moça foi muito... Ela estava certíssima de não ceder o lugar. Que é isso agora, gente? Criança mimada. E vocês acreditam, eu não vi totalmente o vídeo. Como eu falei pra vocês, gente. Eu só consegui ver o vídeo lá da... Eu só consegui ver o vídeo da advogada que filmou. Fez muito bem. Parabéns àquela moça de não ceder o lugar. Sabe? Isso não se faz nem no ônibus. Então é esse o problema, sabe? Dos nossos compatriotas brasileiros. Isso acontece muito aqui nos Estados Unidos. Muito. E outra coisa que eu sempre falo pro pessoal aqui, né? Quando vai preencher documentos da imigração para fazer aqui. Eu lembro de um moço, logo quando eu cheguei aqui, moço jovem. Ele ganhou, antigamente tinha aquele negócio de loteria de visto, sabe? E ele, como ele tinha faculdade e todas essas coisas, ele conseguiu, ele estava todo contente. Ai, ganhou. E aí o olho, né, dos outros irmãos ficou assim, né? Porque não é todo mundo que está na igreja que se alegra com vocês. Tem muitos que estão na igreja que preferem chorar com os que choram do que rir com os que riem. Tem muito disso. E aí, olha só o que aconteceu. Aí ele tinha que preencher essas coisas, né? E eu cheguei nele e eu falei, irmão, procura um advogado, vai num advogado para ele te preencher tudo isso. Ele, ai não, a irmã fulano de tal tá aqui 10 anos, a pessoa nem tá legalizada ainda, sabe? Mas entende de todas as coisas da lei. Ai, vai me ajudar a preencher, fulano de tal vai ajudar a me preencher. E eu falei pra ele, eu falei assim, olha, vai, tem órgãos do governo aqui. Ai não, mas se eu for buscar alguma coisa do governo, eles vão ver que eu vou estar usando os benefícios, né, do governo. Quanto a isso, ele tem razão, que não é bom. Aí só sei que o pessoal lá na igreja, os entendedores, que eram advogados no Brasil, preencheu pra ele, sabe? Gente, sem brincadeira nenhuma, por uma vírgula, um negócio que a imigração perguntou, porque eles fazem pergunta, você tem que preencher certíssimo. A imigração tirou o benefício dele e ainda deu carta para ele sair do país, sabe? Convidou ele para sair do país. E o moço teve que ir embora pro Brasil e perdeu. Sabe? Então, quando as pessoas vêm aqui falar comigo, ai Sandra, como que faz para preencher isso, aquilo? Eu falo, procure um advogado.
Se você não tem dinheiro, procura um órgão do governo. Mas para quem ainda está com um green card, não é bom procurar os órgãos do governo, sabe? Quando você está aplicando para o green card. Mas depois que você tem, aí tudo bem. Tem órgãos aqui do governo que preenche tudo. Eu fiz a minha cidadania assim. Eu fui lá, falei, né, que eu sou pop. Eles fizeram uma carta e eu não precisei pagar nada. E fiz. E olha, gente, foi muito mais rápido. Porque o do meu filho, como ele já estava com 16 anos, aí teve que ser separado. Aí eu tava com medo, né, dele ficar na ilegalidade. Ele tinha o green card. Aí eu paguei um advogado, gente, meu Deus do céu, para fazer o do menino, sabe? Olha, foi 700 do advogado, mais na época 500 não sei o que, mais 200 não sei do que. Eu tive que me desdobrar. E aí paguei. E aí, assim, com as minhas amigas, né, latina, eu tenho muita amiga dominicana, colombiana, venezuelana aqui, mexicana, então nem se fala. E aí elas falaram pra mim, sabe? E aí eu fui nesse lugar, realmente existe, todos os estados têm. Eu já falei, se alguém precisar fazer os documentos assim, não tem problema nenhum. Entre em contato comigo, eu dou o contato desse lugar do governo para você ir lá fazer. Eles fizeram tudo para mim, gente, tudo, preencheram, mandaram, fizeram o pedido de perdão para eu não pagar as taxas, né, porque fazer a cidadania é muito caro. E ainda fiz umas aulas com ele, né, as aulas sim eu paguei, eu fiz acho que umas 3 aulas, uma coisa assim, porque eu já estava estudando sozinha, né, até o professor dele pegou e falou assim, Sandra, eu vou falar uma coisa pra você, porque ele viu, sabe? Eu falei, olha, sou sozinha e tal, né? Assim, você tem que colocar tudo ali, viu, gente? Tem que ter humildade. Aí ele falou assim, Sandra, você tem tudo pra passar. É só você controlar os nervos e lá na hora só responder o que o oficial de imigração te perguntar. Você vai passar. E eu tava achando que eu não ia. Ai, meu Deus do céu. E aí ainda ele falou assim pra mim, não se preocupe que aqui em Orlando a maioria são latinos, tá? Gente, eu passei com uma gringa. Entendeu? Então, você tem que ter confiança também, né? Primeiramente em Deus. E ter cuidado, sabe? Com pessoas que prometem muito. Sabe? Porque vitória que não teve um sacrifício, pra mim não é vitória, sabe? Vitória é você saber daqueles momentos que você passou até conseguir, né? Então, tenham cuidado vocês que estão aqui nos Estados Unidos com pessoas, e isso tem muito dentro da igreja, gente. Eu sei de igreja aqui que tem lá o escritório do pastor e tem uma irmãzinha lá que acho que era advogada no Brasil e tudo e tá, e dá lá assessoria para as pessoas, sabe? Então tenham muito cuidado com isso. Busque alguém que realmente entenda de imigração, sabe? E mais uma vez eu falo para vocês que vão vir para cá ou para a Europa, acredito que também é assim, vejam a lista de remédio. Aqui nos Estados Unidos eles pegam e vai preso. Gente, tem 1 ano mais ou menos, aí em Miami, foi preso a mãe e o filho. E eles tinham os documentos, eles iam e voltavam para o Brasil, eles traziam anticoncepcional brasileiro e vendia na comunidade. A imigração pegou os dois, prendeu e perde todos os documentos, porque green card você perde, a cidadania não. E despacharam para o Brasil. A mãe e o filho, moço jovem,
sabe? Que talvez a mãe estava falando, olha, vamos levar, porque na maleta, cada um leva 2 maletas, né? E tudo. Então, gente, tenham muito cuidado, sabe? E eu sei que às vezes a gente, por querer ser legal com a pessoa, né, traz, né, algumas coisas, mas eu não faria isso, não. Eu não faria, pelo que eu vejo aqui, né, nesses 26 anos, tantas pessoas, sabe, que estavam com a faca e o queijo na mão, sabe, com um inglês bom, com uma boa situação, com um bom trabalho, e hoje não estão aqui. Pessoas que tiravam sarro da gente, né, por não falar inglês bem, por a gente trabalhar na faxina. Essa gente não estão mais aqui, sabe? Então tenta ser um pouco humilde e confiar mais em Deus, tá bom, gente? Eu vou virar aqui, que eu já eu vou ali no trabalho, tá bom? Foi um prazer falar com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Sandra Dias. Tenho esse canal Conexão Brasileiros pelo Mundo e tenho lá o do babado, né, da Bolha Gospel. Se quiser, pode se inscrever nos 2 canais. Deixe seu like e até o próximo vídeo. Bye!